Se o inferno não existe, então por que Jesus veio à Terra? Se o inferno não existe, como fica a salvação? E para onde vão as pessoas infiéis e pecadoras? Se você quiser saber a resposta dessas e outras perguntas, pega aí o seu café, a Vero, né? Fala sério. E a teologia é por nossa conta. Por falar em café, uma bela experiência com café tem que ser através da Vero, gente. Todo brasileiro gosta e aprecia um bom café. Ainda mais se esse café é puro, é de qualidade e não tem aditivos que os cafés de mercado possuem. E mais, você compra e recebe na sua casa com descontos e brindes especiais usando o cupom Café com Teologia. Conheça a Vero, que eu tenho certeza que a sua experiência com café nunca mais será a mesma. O link está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Gente, olha, há um tempinho atrás eu fiz um vídeo falando que o inferno não existe e que nas vezes da Bíblia em que a palavra inferno aparece, na verdade é uma má tradução, né? Os termos que foram todos traduzidos como sendo uma coisa só, inferno, na Bíblia eram 4 termos. Um termo no hebraico e mais alguns termos no grego, mas cada um desses termos queria dizer uma coisa específica que nada tinha a ver com esse inferno cristão, que foi criado num determinado momento da história, um lugar de tormento, um lugar para onde os infiéis vão, um lugar onde moram o diabo e os seus demônios e tal. Não tem nada a ver com isso. Claro que eu não vou explicar os termos todos de novo, porque eles estão lá no outro vídeo. Eu vou deixar na tela final para que você veja na íntegra a explicação de todos esses termos. E grande parte daquilo que nós entendemos de diabo, demônio, inferno foi construído na Idade Medieval. Também já fiz um vídeo aqui falando sobre isso. Agora, o que me espanta é a quantidade de pessoas cristãs que passaram naquele vídeo criticando o vídeo, porque como se fosse uma afronta para a fé delas, tirar o inferno delas. Você tem noção do quanto isso é problemático? Você tem noção que se eu fizesse uma crítica a Jesus, teria menos reações negativas do que quando eu falo que inferno não existe? Isso é muito estranho, você não acha? Você acha razoável uma pessoa que se diz cristã, teoricamente, que tem fé em Cristo, ficar tão ofendida e tão escandalizada quando se diz que o inferno ou o diabo não existem? Isso revela 2 coisas. A primeira é que inferno e diabo está muito presente na fé e no imaginário das pessoas. E esse mal, o culpado é a igreja de ter feito isso. A igreja é a culpada de ter colocado tanto inferno e tanto diabo na fé e na mentalidade das pessoas. E quanto mais fundamentalista uma igreja é, mais normalizado o diabo e o inferno passam a ser nos cultos, nas pregações, nas músicas, nas orações e em todas as celebrações daquele ambiente religioso. A segunda coisa que isso revela é que as pessoas não conhecem Jesus a ponto de se apaixonarem por ele. Desculpe a palavra coach, mas é para você entender mesmo isso. É que as pessoas são incapazes de perceber o valor da proposta de paz e de graça que Jesus veio fazer aqui na Terra. E as pessoas são incapazes de se encantarem e de crerem no que o próprio Evangelho diz. Para elas, o Evangelho não é o suficiente. É preciso ter algo amedrontador. É preciso ter algo que deixe as pessoas apavoradas, porque só assim elas obedecem, só assim elas não faltam à igreja, porque a grande maioria não tem paciência para ir, ela só não tem coragem de admitir isso.
E elas vão porque elas têm medo. Na verdade, é o que acontece em muitos e muitos casos. Porque só com medo elas dão ofertas, dízimos e assim por diante. E ainda tem pessoas que acreditam na falácia de pregadores famosos, que eu já ouvi e que muitas vêm comentar aqui nos vídeos, que foi o próprio Jesus quem falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Eu não tenho noção de onde você tirou uma informação ridícula como essa. Porque não faz o menor sentido isso. O centro da pregação e do ministério de Jesus era o reino de Deus, ou o reino dos céus, que é a mesma coisa. Quando Jesus fala de inferno, ele cita incidentalmente, e não é esse inferno escatológico criado pelo cristianismo. Ou era o Geena, ou era o Hades, ou era outra coisa, que nada tinha a ver com essa relação que as pessoas querem fazer. O interessante é que o inferno é uma construção posterior. Antes do povo de Judá ir para o cativeiro na Babilônia, não tinha essa noção, por exemplo, de diabo, de Satanás, nada desse tipo. Para eles, era Deus quem fazia o bem e fazia o mal. Quando eles vão para a Babilônia, lá havia a religião do zoroastrismo, que cria numa divindade do bem e numa divindade maligna, e que o bem era feito por essa divindade boa, que era Ahura Mazda, e o mal era feito pela divindade maligna, que era Angra Mainyu. Ao voltar de lá, essas pessoas de Judá trazem consigo esses elementos de que há uma personalidade maligna que é a fonte do mal. Né? Depois isso entra no cristianismo e na Idade Antiga para a Idade Média vai ser construído todo esse imaginário do inferno, para onde ia esse diabo, os demônios e, no caso, principalmente as pessoas que não obedeciam, as pessoas infiéis. Porque quando uma pessoa se incomoda com a inexistência do diabo, com um argumento do tipo: mas para onde vão as pessoas infiéis? Para onde vão as pessoas que não creram? Para onde vão as pessoas que não deram bola para Jesus? Isso revela um profundo sentimento de vingança. Elas se sentem bem em desejar que as pessoas que são diferentes dela vão para um lugar de tormento, onde queimarão para toda a eternidade. Não foi com Jesus que você aprendeu isso. Mas o problema é que boa parte dos cristãos estão longe de Jesus. Por isso, elas se escandalizam com um argumento desse. Além disso, por que quando nós tiramos o inferno de uma pessoa, a sua fé balança? Porque, voltando nas perguntas que eu fiz no início, a vinda de Jesus à Terra, a salvação, né? A questão do pecado, isso nada tem a ver com o diabo, nada tem a ver com o inferno. Mas as pessoas foram acostumadas, através das pregações, a entender que tudo está relacionado com o diabo. Algumas igrejas fechariam se fossem proibidas de falar sobre o diabo. E muitas vezes as pessoas têm fé em Jesus em função do inferno, em função do diabo, que não tem nenhum tipo de sentido lógico isso. Como se a fé dessas pessoas estivesse pautada pelo medo, estivesse pautada pelo inferno, e não pelo amor e pela graça presentes em Jesus e nos evangelhos. Isso é muito estranho e mostra o impacto negativo que as instituições religiosas fazem com a cabeça das pessoas. Tá? Além do desejo de vingança, no caso dos infiéis, por que Jesus só viria à Terra se existisse inferno e diabo? Qual sentido tem nisso? Jesus veio à Terra para pregar o reino de Deus. Jesus veio à Terra para pregar uma proposta de amor, de acolhimento, de perdão entre as pessoas. Jesus veio à Terra para propor um caminho de justiça e de cuidado uns para com os outros, principalmente com os mais vulneráveis. É disso que se trata. Né? O pecado nada tem a ver com o diabo. O pecado é uma escolha humana.
O pecado é um mau uso da liberdade e da razão que os seres humanos são capazes de fazer. Deus, quando cria os seres humanos, ele faz os seres humanos à sua imagem e semelhança. Isso quer dizer que, dentre outras características, o ser humano foi criado como um ser responsável, capaz de responder pelos seus atos. E quando se acredita que as pessoas pecam por causa do diabo, isso é um processo de infantilização. É um processo de fazer com que a pessoa seja uma pobre coitada, como os coaches fazem tanto hoje em dia. A culpa não é do diabo, não. Isso é responsabilidade sua, minha, de todo ser humano, pois somos limitados. E, como limitados, em vários momentos nós tropeçamos na caminhada. Em vários momentos nós escolhemos a pior parte. Em vários momentos nós usamos a nossa liberdade para escolher algo que não agrega. Isso faz parte do ser humano enquanto criatura. Mas é com a graça de Deus que nós somos auxiliados para amadurecer e crescer dia após dia. Se o inferno não existe, então como é que fica a salvação? O que foi que lhe contaram sobre salvação? O que foi que lhe disseram sobre isso? Né? Deus, quando cria os seres humanos, ele cria esse ser capaz de 4 relações essenciais: a relação com Deus, com o próximo, consigo mesmo e com a natureza. Quando o ser humano peca, essas 4 relações elas ficam afetadas radicalmente. A relação com Deus, que era aberta e livre, passa a ser envergonhada. A relação com o próximo, que era uma relação horizontal, passa a ser baseada na dominação e na sujeição. A relação consigo mesmo, que era apaziguada, que era sossegada, passa a ter o convívio com a iminência e a imprevisibilidade da morte. E a relação com a natureza, que também era harmônica e pacífica, passa a ser de exploração. E Jesus veio para nos salvar de nós mesmos e para nos salvar dessas 4 consequências do pecado, que nada tem a ver com o inferno, nas relações essenciais. Jesus veio para restaurar a nossa relação com Deus e ser essa uma relação baseada na bondade, na graça e no amor. E, claro, no perdão pleno de Deus para as nossas vidas. Porque ele sabe que nós somos limitados e pecamos. E por isso ele sabe que precisa ser misericordioso para que essa relação seja possível. Jesus veio também para restaurar a nossa relação com o próximo. Uma relação de irmãos, não irmãos de igreja, mas irmãos de fato, pessoas que não olham os outros nem de cima para baixo como sendo superiores e nem de baixo para cima como sendo inferiores, mas na horizontalidade. Por isso, qualquer tipo de submissão é pecado diante de Jesus, porque desumaniza. Né? Pecado para Jesus é a desumanização. Jesus veio para restaurar a nossa relação com a gente mesmo, para que tenhamos paz, tenhamos confiança, para que do nosso interior fluam rios de águas vivas. E Jesus veio para restaurar a nossa relação com o todo da criação divina, para que tenhamos uma relação com os animais e com a natureza mais equilibrada, responsável e amorosa. E é dessas coisas que nós precisamos pensar, né? É sobre isso que está em questão. Pecado para Jesus é a desumanização e a salvação é a plena humanização de si e dessas relações. Por isso, pouca diferença faz inferno ou diabo. Esse medo, esse pavor, essa condição, praticamente, foi construída pelas instituições religiosas. Mas isso não é propósito de Jesus, não é propósito dos evangelhos, não é propósito de um Deus que se revela através de seu Filho Jesus Cristo. Agora, isso não quer dizer universalismo, isso é uma corrente que tenta explicar o destino final das pessoas, mas que não é a única alternativa para essa questão. Mas isso eu só vou falar num outro vídeo, caso seja do seu interesse. Se você quer um vídeo em que a gente explique
as diversas correntes que falam sobre o destino do ser humano depois da morte, então escreva aqui embaixo nos comentários as palavras vida pós-morte. Se a gente tiver uma quantidade razoável de comentários, eu gravo um vídeo falando sobre essa perspectiva. Agora, não se esqueça de se inscrever, não se esqueça de compartilhar esse conteúdo e lembre-se, a sua fé, se você é cristão, se você é cristã, ela deve ser pautada na pessoa de Jesus de Nazaré e nos evangelhos. Inferno e diabo, nada tem a ver com isso. É construção eclesiástica para lhe aprisionar, para que você tenha medo, para que você não falte os compromissos da igreja, para que você não deixe de dar dinheiro para a igreja, para que você não deixe de obedecer e não passe a questionar os abusos que acontecem lá. E mais do que isso, para que você não rompa com esse sistema de opressão. Lembre-se disso. Um abraço e até o próximo Café com Teologia. Te vejo por aqui.